Amor e mediunidade. A mediunidade é uma faculdade do homem, especificamente. Está posta em toda a história da humanidade. Não é algo que pertença à doutrina dos espíritos. Ela existe bem antes do espiritismo se consagrar, se situar no mundo, porque a mediunidade faz parte da história da própria humanidade, do próprio homem, e se manifesta em culturas diferentes, nos tempos distantes ou nos tempos mais próximos. E encontrou na doutrina espírita uma abordagem metodológica que faz com que nós possamos olhar para a mediunidade sobre uma ótica bem específica. A mediunidade, na explicação de Allan Kardec, ela se revela como uma faculdade orgânica, portanto, ela diz respeito a uma forma como o ser humano se coloca fisicamente no mundo, para apresentá-la ou não apresentá-la. De uma forma genérica, ela se coloca em todos os homens. No entanto, diz Allan Kardec, que usualmente se chama de médiuns aqueles em quem essa faculdade se mostra bem caracterizada, com efeitos patentes, portanto claros, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Portanto, na generalidade, todos seres humanos somos médiuns. No entanto, quando se configura a indagação, você é médium? Está se perguntando sobre aquela pessoa que apresenta essa faculdade de uma forma mais abundante, ostensiva e, portanto, dependendo da sua organização neurofisiológica, ela se revela de uma forma patente, com efeitos bem caracterizados, não sazonalmente, não pontualmente. Este em que essa faculdade se mostra de uma forma sistemática, nós chamamos de médiuns. Portanto, aqueles que veem com uma certa regularidade, aqueles que ou ouvem, ou escrevem, ou psicofonizam, ou que saem do corpo e se prestam a servirem de intermediário entre os espíritos e os homens no fenômeno do desdobramento. Esses e outras manifestações que se revelam através da mediunidade consagra que a pessoa é médium, desde que esses fenômenos, portanto, se repitam com uma certa regularidade. Essa faculdade, ela não está ligada à cultura, necessariamente ao gênero, tampouco à idade. Ela pode se apresentar no rico ou no pobre, independente de classe social, segundo Allan Kardec nos ensina em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela, portanto, é uma faculdade que se espraia sobre a condição humana, desconhecendo faixa etária, faixa social, faixa cultural, intelectual, gênero. Ela, portanto, assim se coloca no mundo como uma possibilidade, acenando para além do sensório comum. Portanto, na nossa perspectiva de ver, ouvir, tatear, sentir a agustação, o paladar, o tato, esses sentidos todos que nosso sensório nos confere neurologicamente, a mediunidade os transcende. É uma janela para além dos sentidos, revelando, portanto, uma faculdade que deverá pertencer ao homem como um processo natural quando o homem assim se tiver desenvolvido suficientemente. Por ora, essa faculdade, no entanto, se apresenta aqui e acolá neste ou naquela pessoa que detém organicamente esta funcionalidade como um empréstimo da divindade, como uma concessão da divindade. Raramente ela se coloca como algo de um patrimônio de alguém que já a conquistou do ponto de vista do seu processo evolutivo. Quase sempre, diz o Espírito Emmanuel, a mediunidade está colocada no ser humano para almas que fracassaram desastradamente e se coloca como um instrumento para que a pessoa possa trabalhar a mediunidade numa perspectiva evolutiva, num processo de autorrevisão interna, de resgate de pendências anteriores
Esse olhar que o Espiritismo nos confere faz-nos entender a mediunidade como um processo que o ser humano traz e que lhe confere ensejo de poder, em fazendo um bom uso, dar um salto de qualidade em relação a si mesmo, contribuindo para a evolução dos outros. A mediunidade, dessa forma, ela não é nenhuma graça concedida pela divindade em regime de exclusividade a esta ou aquela pessoa. Aquele que a detém, quase sempre, é alguém que traz comprometimentos consigo próprio perante as leis de amor e a traz como um compromisso de trabalho no bem. Portanto, ela não se configura como uma atitude do divino, do Criador, de concessão especial a ninguém. Ela se coloca como uma ferramenta de trabalho. Portanto, o Espiritismo, quando rasga este horizonte para entender a mediunidade, faz-nos perceber que ela precisa ter uma compreensão adequada, porque faz parte da condição humana, e quando ela se apresenta de uma forma cabal, ostensiva, patente, ela precisa de uma plataforma que lhe sustente a utilização, do mesmo jeito que a inteligência precisa, que a memória precisa, porque ela é uma aptidão da alma que se revela através de um corpo que se mostra suscetível a que ela possa se expressar. Desse modo, o Espiritismo nos traz toda uma base, não só de entendimento, mas de possibilidades para o exercício da mediunidade, de forma que aquele que a detém possa fazê-lo de uma forma eficaz, produtiva para si e para o outro, e possa colocar a mediunidade como um patrimônio a serviço da evolução coletiva da humanidade, não só individual, mas como daqueles que caminhamos juntos na via da vida. O Espiritismo, portanto, ele, em traçando essa plataforma, ele nos ajuda, portanto, a entender não só o significado da mediunidade, o que é que ela é, o seu significado e para onde ela aponta, se quisermos fazer um bom uso dela. E nessa compreensão, o Espiritismo, portanto, nos dota de postulados, de uma metodologia, de uma apreensão da mediunidade que lhe confere um bom sentido àquele que a possui, dando-lhes rota segura no exercício desse processo de comunicabilidade. Esta plataforma está posta no Livro dos Médiuns como sendo o grande manual parapsicológico de paranormalidade que nos enseja trabalhar este quinhão da alma de uma forma segura e de uma forma efetivamente amorosa. A posição espírita em torno da mediunidade vai desde a conceituação. Médium é o intermediário, é aquele que está entre duas polaridades. Ser médium, portanto, na perspectiva do Espiritismo, enseja-nos responsabilização. Não somos seres abúlicos, seres que somos manejados pelos espíritos à nossa revelia, que podem, por exemplo, nos tomar e fazer o que bem entendem. Essa é uma compreensão inadequada da posição da mediunidade e do médium em relação a ela. Para o Espiritismo, o médium é responsável pelo fenômeno que media. Como uma ponte, ele pode ser uma ponte firme, consciente, lúcida, eficaz. No entanto, ele pode abrir mão de fazer uma mediação adequada e pode ser alguém demasiadamente permissivo. Pode ser alguém que inviabilize a comunicabilidade. Pode ser alguém que se ache dotado de uma graça especial e ser, em relação aos outros seres humanos, alguém com uma deferência especial perante Deus. Essa perspectiva de compreensão, o Espiritismo naturalmente as elimina pelo estudo doutrinário. Logo, a plataforma com que o Espiritismo dota o médium para o exercício da sua mediunidade vai por um caminho de acesso, primeiro,
a compreensão do que é o Espiritismo. Essa ciência filosófica de consequências ético-religiosas, ético-morais, ela nos permite, portanto, um olhar à luz dessa compreensão do que a mediunidade representa, da sua finalidade, das suas funções, dos seus objetivos últimos, do mecanismo pelo qual ela se estabelece, da sua tipificação, da forma como podemos e devemos lidar com os espíritos no âmbito desse intercâmbio multidimensional. Logo, o Espiritismo abre, portanto, o acesso àquele que quer exercer a mediunidade de uma forma cristãmente, mediante o estudo doutrinário, que é o seu primeiro grande passo na direção desse caminho de poder ser um bom médium. O segundo bom passo é que, depois de estudar o Espiritismo razoavelmente, porque o Espiritismo é uma ciência para não só uma vida, para muitas vidas, é uma filosofia que deve nos conduzir para além do túmulo, porque ela é inacabável do ponto de vista do seu conteúdo doutrinário, que é sempre crescente. Ela nos enseja desse modo, fazer uma segunda apropriação de conhecimento que vai nos facultar uma prática adequada, que é o estudo da mediunidade, o estudo da fenomenologia mediúnica. Esse estudo, à luz do pensamento espírita, nos traz, portanto, não só a informação, mas a compreensão do que seja a mediunidade. O passo seguinte é poder fazer pelo mecanismo de aproximação, depois de vencer algumas etapas que passam naturalmente pelo conhecimento, pelo processo da compreensão, pela dinâmica da aceitação da mediunidade, da superação de alguns medos, na compreensão do seu mecanismo de funcionamento, passa então para um outro patamar, que é o exercício da faculdade mediúnica, que é feito de uma forma semi-privada, ou seja, a pessoa não deve publicamente se expor ao fenômeno mediúnico, porque a reunião mediúnica é uma reunião como num laboratório, que exige cuidados, atenções, de que qualquer pessoa não deve ter acesso ao espaço mediúnico sob pena de se comprometer, de atrapalhar o laboratório, como alguém que entrasse no laboratório de química e pudesse fazer numa movimentação inadequada por desconhecer as leis da química, as combinações das substâncias, as moléculas, a forma com que se deve manusear todo um equipamento e as substâncias em si mesmo dentro de um laboratório, por exemplo, de química ou de física, do mesmo jeito no âmbito da mediunidade. Não devemos ser lançados a esse espaço absolutamente ignorantes. Não podemos entrar nele doentes psiquiatricamente. Não podemos nos colocar nesse espaço com a ignorância da sua finalidade moral. Não podemos ser lançados, portanto, a um ambiente para o qual nós não estamos ainda preparados. Então, o exercício da mediunidade, ele se faz depois de ter sido vencida essas etapas que são de aproximação e de apropriação do que seja o Espiritismo e a mediunidade à luz do Espiritismo. Só então é possível fazer um exercício com segurança, porque com consciência, com um objetivo lúcido. É possível, portanto, entrar agora numa perspectiva de trabalho, trabalhando-se no próprio exercício que Allan Kardec chamaria de o desenvolvimento mediúnico, que guarda a relação dentro do centro espírita com um ambiente que enseje a educação daquele que vai mediar o fenômeno. É nessa instância, é nesse momento que o Espiritismo nos traz uma base bem elaborada para que o fenômeno possa ser experimentado, para que aquele que se apresente para o fenômeno mediúnico possa experimentar se é ou não médium, e em sendo ou não sendo, de que forma ele vai estar integrado à equipe mediúnica, que não deve ser uma equipe demasiadamente grande, conforme Allan Kardec propõe, e, tampouco, não deve ser um espaço apenas para os iniciados, numa iniciação que seja esotérica. O Espiritismo não tem essa proposição. Esse indivíduo que caminhou nesse movimento de pré-requisitos para que ele pudesse
se apropriar da mediunidade e assim podê-la exercer, entra, portanto, nesse espaço, nesse ambiente do centro espírita, no qual uma reunião de educação, do desenvolvimento e do estudo da mediunidade lhe facultam, portanto, uma possibilidade de poder ser um bom médium. E a plataforma fundamental que ele vai podendo compreender paulatinamente de que para ser um bom médium, ele precisa de algo fundamental na compreensão da mediunidade, na compreensão de si mesmo, para que ele possa efetivamente ser um servidor da mediunidade no campo do mundo, dando a sua contribuição nessa perspectiva de interação, no intercâmbio com os espíritos e assim podendo fazer dela um processo de bondade, de ajuda, de justiça social, porque a mediunidade também tem um impacto social. Ele poderá fazê-lo se ele conseguir compreender o refinamento com que o Espiritismo coloca o exercício da mediunidade. E esse refinamento está pautado dentro da amorosidade, como nós vamos poder observar agora. Assim, o Espiritismo propõe a moral do Cristo como a base fundamental para que o médium seja um bom médium. Ou seja, só o exercício dos princípios que regem as leis da vida, cuja palavra que sintetiza isso pode se consagrar nas leis de amor, só ela é capaz de, em sendo observada, dotar o médium de que ele possa trazer a garantia de um exercício da mediunidade com proficiência, com engrandecimento. Esse processo, portanto, diz-nos respeito a todos que somos médiuns, na medida em que passamos a entender que o bom médium não é aquele que tem múltiplas faculdades e que impressiona os outros, naturalmente curiosos, de que o médium categorizado, respeitável, não é aquele que vê, ouve, incorpora, que cura, porque esses tipos de mediunidades, todos eles a um tempo só em alguém, não significa que esse médium está categorizado para ser um bom intermediário de Jesus na Terra a benefício da humanidade. O bom médium é aquele que consegue estabelecer para si mesmo uma cota de amorosidade suficiente de estabelecer o seu processo de autoeducação, cujo processo se dá não na reunião mediúnica tão exclusivamente, que é um período muito tempo, mas sim e sobretudo fora do espaço mediúnico e fora do grupo espírita ou do templo religioso que exerce a mediunidade com outro nome. O médium, ele transforma-se gradualmente pelo exercício da amorosidade em si mesmo em alguém que vai se iluminando e cujo instrumento iluminado enseja na reunião mediúnica ser uma fonte promissora do atendimento às almas sofridas e de intercâmbio com as entidades superiores. Portanto, é no dia a dia, no exercício da transformação íntima, na reeducação de princípios e valores, no cultivo de aptidões evangélicas, nessa plataforma que a moral de Jesus, sintetizada no Evangelho, propõe, é neste ambiente que o Espiritismo convida, concita aqueles que somos médiuns para podermos nos entregar ao grande processo autoiluminativo que repercutirá inevitavelmente no exercício da mediunidade, ampliando o espectro que nos facultará atender cada vez entidades mais sofridas pelo amor que já conseguimos deter e pelo exercício, o desenvolvimento da mediunidade já estabelecido, bem como nos permitirá o ensejo de sintonizar com espíritos nobres, facultando que as mensagens das fontes de luz, dos benfeitores espirituais, possam vir ao encontro da humanidade, seja do médium
que vai facultá-la expressar, do grupo aonde ela é colocada e das outras pessoas quando a mensagem ela é tão útil, ela é tão primorosa que merece uma publicação, seja para o centro espírita e às vezes para a sociedade em geral. Assim nós compreendemos Chico Xavier, por exemplo, no âmbito da nossa brasilidade, do nosso povo, porque ele foi esse médium fantástico, incomparável, não em função dos tipos de faculdades que ele detinha, a tipificação variada, portanto, de fenomenologia da qual ele podia e era um médium grandioso, mas a sua beleza, o seu encanto e o volume do seu trabalho se deu em função da sua transformação moral. A mensagem mais bela que Chico pôde estabelecer na Terra não foi a psicografada, foi a da história da sua própria vida no processo auto-iluminativo, que ensejou a publicação, por consequência, de mais de 400 obras pela sua lavra mediúnica e que vem iluminando a Terra dia após dia, nos diversos instâncias, grupos que têm acesso a essas mensagens, nas pessoas que adquirem as obras e que se beneficiam dos conteúdos filosóficos, científicos, poéticos, doutrinários, morais que elas ensejam, demonstrando que efetivamente só o amor é capaz de poder propiciar de que o médium seja o bom médium, como Allan Kardec bem assim o afirmou em um Evangelho segundo o Espiritismo. O bom médium é aquele que sintoniza com os bons espíritos. E em sintonizando, ele passa a exercer a mediunidade como uma fonte de gratuidade e de luz para a humanidade. Por isso, o Espiritismo proclama uma mediunidade graciosa, gratuita, portanto sem mercadejar. O bom médium não cobra um centavo daquilo que produz, porque ele é apenas o intermediário, ele não é o autor dos conteúdos que vêm através dele. Não só economicamente ele não cobra, mas também não recebe presentes, não se deixa vender por outras formas de capitalização ou de comercialização da mediunidade, colocando em risco, portanto, o exercício dessa mediunidade amorosa, que deve fazê-lo dentro da perspectiva que Jesus propôs de dar gratuitamente o que gratuitamente ele recebeu. A mediunidade como é uma concessão da divindade a um devedor, a alguém que vai poder utilizá-la para facear das suas próprias dificuldades, aquele que a detém, portanto, o faz dentro do ambiente espírita numa perspectiva de inteira gratuidade. E se beneficia por ser o bom médium, porque tudo que passa por ele transforma-o. E ele, na medida em que oferece esses conteúdos para a humanidade, esses conteúdos se transformam em oferenda de grandes benefícios sociais, de grandes bênçãos para aqueles que têm a certeza de que os seus entes queridos não se perderam no inferno, de que não se apartaram definitivamente e de que não se acabaram como querem os materialistas. Mais do que isso, no exercício da mediunidade com Jesus, portanto com amorosidade, o médium enseja poder atender os sofredores no cotidiano, porque ser bom médium é, sintonizando com os bons espíritos, poder servir, em ajudando a que outros sejam consolados, esclarecidos e iluminados. O médium, ele vai se beneficiando como médium que é, com o amor que detém, e vai, portanto, cumprindo a sua missão e assim dignificando a mediunidade que dentro do Espiritismo tem esse status, conferindo àqueles que a detêm o fenômeno e que a exercem com Jesus e com uma base kardeciana, o ensejo de poder fazer da mediunidade uma plataforma para que possa dar um grande salto evolutivo na direção de novas possibilidades da felicidade, de novos alcances do ponto de vista da alma, de gratificações internas pela caridade, que é a finalidade última com que a caridade ela é exercida através da mediunidade, com que o amor viabiliza com que a mediunidade possa ganhar essa graça da caridade, que é sempre um processo iluminativo para todos nós.